É 11 de novembro de 2000 e os esportes de inverno estão a todo vapor na pitoresca Vila Alpina de Caprum. O trem funicular das 9 da manhã está transportando 161 passageiros pela via íngreme até as encostas do Monte Kitzsteinhorn. Após apenas algumas centenas de metros, o trem desaparece no túnel que leva até a estação no topo. A viagem não deveria passar de 10 minutos, mas o trem ainda não chegou. Em vez disso, a energia acaba e a conexão com o condutor é perdida. Agora não há como descobrir o que está acontecendo no túnel. Cerca de 20 minutos depois, nuvens densas de fumaça preta começam a sair pela extremidade superior do túnel para dentro da estação Alpine Center. Algo lá dentro pega fogo. Se for o trem, todos os passageiros e o condutor estão isolados bem no coração da montanha. Uma armadilha da qual é quase impossível escapar. No final, apenas 12 passageiros desafiaram seus instintos para escapar do desastre do incêndio em Caprum. Eles evitaram uma tragédia que ninguém previu, causada por um detalhe aparentemente incidental e mortal. A possibilidade de um incêndio começar no túnel era quase zero. Nunca houve um acidente como esse em nenhum sistema austríaco de transporte por cabo. Afinal, não havia nada no túnel ou no funicular que pudesse provocar o incêndio. O funicular Gletscherbahn não tinha motor, tanques de combustível ou outras partes de uma ferrovia convencional. Usando cabos de aço, 2 trens viajando em direções opostas são puxados por um potente sistema de guincho motorizado. A Áustria tem mais de 20 dessas ferrovias, incluindo a Gletscherbahn Caprum 2, que foi construída em 1974 e modernizada em 1993. O trilho único tinha 4.265 jardas de comprimento, das quais 3.600 jardas estavam dentro do túnel. Enquanto um trem sobe, o outro desce pelo mesmo trilho, passando um pelo outro no ponto de cruzamento. Cada um dos 2 trens era composto por 2 vagões com 8 compartimentos, acomodando até 180 passageiros. Cabines foram colocadas em cada extremidade para os condutores abrirem e fecharem as portas. A maioria das pessoas no trem naquele dia era frequentadora assídua do resort de esqui de Caprum e já tinham andado naquele funicular muitas vezes antes. Por causa disso, nenhum deles suspeitava que o trem fosse quebrar, muito menos pegar fogo. Essa viagem destruiria suas certezas. Thomas Kraus, passageiro do compartimento mais ao fundo, foi o primeiro a notar algo estranho. Depois de apenas 20 metros de subida, ele viu o painel de controle soltando fumaça na cabine vazia do condutor atrás dele. À medida que o trem continuava subindo, a fumaça ficava mais intensa. Ela surgiu no compartimento de passageiros, deixando todos nervosos. Quando o trem entrou no túnel, a ansiedade no compartimento se transformou em pânico. O incêndio estava prestes a começar. Tomados pela histeria, passageiros batiam nas paredes do compartimento. Não havia como alertar o condutor na cabine do outro lado do trem. O funicular não tinha alarmes de incêndio, intercomunicadores ou freios de emergência. Infelizmente, não havia como o condutor ouvir esses pedidos de ajuda. Um passageiro tentou ligar para o posto de serviço pelo celular, mas não havia sinal no túnel. O trem seguiu subindo pelos trilhos e adentrando o túnel escuro. Como temido, o incêndio iniciou e se espalhou pela cabine vazia do condutor atrás. Então, 4 minutos após sair da estação e a 600 metros dentro do túnel, o trem parou de repente. Os passageiros presumiram que o condutor estava ciente do incêndio, achando que ele havia parado o trem para evacuar, mas não era esse o caso. As portas não abriam. Ainda sem saber do incêndio, o condutor ficou confuso com a parada repentina do trem. Ele não fez isso, nem seus colegas no centro alpino no topo. O fogo se espalhou, queimou as linhas do sistema de freio hidráulico, o que acionou os freios automaticamente. Paradoxalmente, o sistema projetado para evitar desastres colocou os passageiros em uma armadilha mortal. Eles estavam dentro do trem em chamas, no meio de um túnel de 3.600 jardas de comprimento. Enquanto as portas permaneciam fechadas e a fumaça se espalhava, os passageiros do fundo tentaram encontrar uma saída.
Apesar de todo o esforço, não havia como abrir as portas. Erwin Gates, construtor, tentou quebrar as janelas com seu bastão de esqui. Um feito quase impossível, pois as janelas eram de acrílico resistente a quebras. Foi uma corrida contra o tempo enquanto o fogo tomava o compartimento. Gates batia o mais forte que podia e finalmente conseguiu fazer uma rachadura na janela. O alívio durou apenas um segundo quando Gates descobriu outra camada de vidro acrílico atrás da que havia quebrado. A luta continuou. Vários passageiros já haviam desmaiado após inalar fumaça tóxica. A janela quebrou e as pessoas escaparam do trem em chamas. Após 4 minutos, o condutor finalmente percebeu o que havia acontecido e entrou em contato com a central de operações para pedir ajuda. Ele recebeu ordem para abrir imediatamente todas as portas e permitir que os passageiros escapassem. Após a mensagem, a conexão foi perdida. Para complicar ainda mais, o sistema hidráulico para abrir as portas também falhou. Por mais que o condutor continuasse tentando, as portas não abriam. A fumaça estava entrando nos outros compartimentos e era apenas uma questão de tempo até que o fogo tomasse todo o trem. Felizmente, o condutor manteve a calma, saiu da cabine e liberou manualmente a porta. Ele abriu todas as portas, permitindo que as pessoas saíssem do trem. Foi um alívio para todos, que escaparam do trem em chamas por um triz. Por um momento, parecia que o desastre havia sido evitado, e teria sido mesmo se os passageiros não tivessem cometido um erro fatal. Na escuridão total e usando botas de esqui, os passageiros tentaram se afastar do fogo e então começaram a subir pela inclinação. Enquanto tentavam se mover pelo túnel, não notaram que toda a fumaça ia na mesma direção. O ângulo inclinado de 30 graus do túnel de Caprum criou um efeito chaminé, fazendo com que todo o calor e fumaça subissem. Nenhum dos passageiros que subiu pelos trilhos sobreviveu. A nuvem de fumaça era muito densa e a concentração de monóxido de carbono era muito alta. Ninguém alcançou o fim do túnel, que estava a quase 3.000 jardas de distância. A maioria sufocou a menos de 15 metros do trem. Apenas um grupo de 12 passageiros do último compartimento conseguiu escapar do inferno. Foi pura sorte que entre eles estava o bombeiro voluntário Thorsten Gradler, que tinha experiência suficiente para saber que eles precisavam descer além do fogo. Ele gritou para os outros passageiros: "Eu conheço lareiras, e quando você abre a saída da chaminé, o fogo sobe, então vocês têm que descer. Segurem as mãos uns dos outros. Acreditem, precisamos descer." Liderados por Gradler, 12 passageiros passaram pela cabine do condutor em chamas e alcançaram a área sem fumaça sob o trem. Foram obrigados a andar devagar pelo peso das botas de esqui. Apesar de escaparem da morte, da fumaça e das chamas, a agonia do grupo não terminou. Eles tiveram que atravessar 650 jardas dos trilhos dentro do túnel. Com o fogo se espalhando, havia o risco de o cabo de tração arrebentar e fazer o trem descer sobre eles. Felizmente, isso não ocorreu e o grupo alcançou a extremidade inferior do túnel. Foram salvos. As 150 pessoas restantes, incluindo o condutor, morreram sufocadas ao subir pelo túnel. Infelizmente, o número de mortos aumentou em mais 5. No outro trem, que vinha na direção oposta, estavam 2 pessoas, um condutor e um passageiro. Eles não escaparam da fumaça e morreram sufocados. A fumaça se espalhou rapidamente e foi longe. No final, ela chegou ao centro alpino no topo, onde a equipe tentou restabelecer a energia. Ao notarem fumaça no túnel, acionaram o alarme na estação e no shopping adjacente. Na pressa, para salvar suas vidas, os funcionários deixaram a porta de emergência escancarada, aumentando o efeito chaminé no túnel. Isso alimentou o fogo no túnel e trouxe mais fumaça para dentro da estação. A estação de serviço em Caprum já havia alertado os bombeiros locais. Em meia hora, 500 bombeiros, 22 helicópteros e 100 veículos de resgate chegaram ao local. Helicópteros levaram bombeiros ao topo, onde correram para a estação e tentaram resgatar quem ainda estivesse lá. 4 funcionários ficaram dentro após a evacuação, inconscientes devido à inalação de fumaça. Embora os bombeiros tenham conseguido retirar todos, já era tarde demais para 3 deles. 3 deles já haviam morrido.
Quando os socorristas chegaram, o trem já estava em chamas. Não havia chance de chegar ao outro lado. Os bombeiros desistiram do resgate pelo risco de o cabo de tração arrebentar e o trem voltar pelos trilhos. Um total de 155 pessoas morreram, incluindo crianças. A maioria das vítimas eram turistas da Áustria e da Alemanha. Outros eram do Japão, dos Estados Unidos, da Eslovênia, dos Países Baixos, do Reino Unido e da República Tcheca. Entre as vítimas estavam a campeã mundial de esqui livre Sandra Schmid e Josef Schauper, 7 vezes medalhista nas Surdo-Olimpíadas. A nação estava ansiosa para descobrir como isso aconteceu, especialmente porque os responsáveis afirmaram que algo assim era impossível. Então, o que causou o incêndio? A resposta é bastante bizarra. Apenas 4 dias após o acidente, o juiz instrutor do Tribunal de Salzburgo nomeou um perito, Anton Moore, para investigá-lo. O Ministério do Interior também enviou uma equipe do Centro Forense KTZ para investigar o local do incêndio. Infelizmente, o objeto da investigação havia queimado completamente, não deixando nenhum vestígio para trás. Assim, o trem gêmeo foi usado para identificar a origem do incêndio. Os investigadores basearam sua pesquisa no depoimento de Thomas Kraus, que afirmou que a fumaça vinha do painel da cabine do condutor na parte traseira do trem. Geralmente, funiculares são feitos sem componentes que possam causar incêndio, como motores ou tanques de combustível. Após a inspeção, concluiu-se que apenas um aquecedor de cabine poderia ter causado o incêndio. No final das contas, ninguém havia considerado que uma instalação aparentemente irrelevante poderia acabar incendiando todo o trem. O aquecedor se tornou o foco de uma investigação mais aprofundada, já que ambos os trens tinham o mesmo aquecedor instalado. O do trem gêmeo foi removido e levado para os laboratórios da KTZ em Viena. Investigadores concluíram que o elemento de aquecimento do aquecedor provavelmente causou o incêndio. Eles achavam que ele se soltou, tocou a carcaça de plástico e a incendiou. O fogo se espalhou devagar, alimentado por materiais inflamáveis no painel. Ele atingiu as tubulações do sistema hidráulico de 42 galões americanos, que acabaram estourando. O óleo liberado e o piso de borracha alimentaram um incêndio que se espalhou pela cabine e depois por todo o trem. O ventilador polêmico foi instalado em 1993, quando o funicular passou por uma modernização. A promotora pública de Salzburgo, Eva Denninger-Soriat, usou os relatórios apresentados tanto por Moore quanto pela equipe da KTZ para formular a denúncia contra 16 pessoas, 3 gerentes da Gletscherbahn & Kaprun AG, a empresa responsável pelo funicular, 2 diretores-gerentes da austríaca Swoboda Karasorian Staubauer GmbH, a empresa que realizou o trabalho de modernização e instalou os termoventiladores em 1993, 3 funcionários da alemã Amannsmann Rexroth AG, que instalaram as linhas hidráulicas. 3 funcionários do Ministério dos Transportes emitiram a licença de operação ferroviária. 2 inspetores da Associação de Inspeção Técnica TÜV que aprovaram o trem. E 2 técnicos e um construtor que instalaram a porta de emergência no centro alpino. O promotor público estava determinado a encontrar os culpados pelas 155 vidas perdidas na tragédia mais devastadora em tempos de paz da história da Áustria. O julgamento começou em 18 de junho de 2002. O promotor disse que os acusados foram negligentes ao projetar e inspecionar o trem. O argumento principal era que o termoventilador Fakir-Hobby TLB foi projetado para uso doméstico e o manual afirmava explicitamente que não deveria ser usado em veículos. Portanto, o termoventilador não deveria ter sido instalado em primeiro lugar. A proximidade das linhas hidráulicas só aumentou a probabilidade de incêndio. Além disso, o funicular não tinha recursos de segurança. Todo o projeto foi uma grande falha. O promotor arriscou a reputação do sistema de transporte por cabos austríaco e de toda a indústria do turismo. Foi um desafio ousado ao sistema. O longo processo foi marcado por muitas controvérsias. Em 2009, a imprensa alemã noticiou sobre a suposta manipulação do processo pelo Ministério do Interior e pelo Tribunal de Salzburgo.
o foco foi colocado no relatório e no tratamento dado ao perito Anton Moore, que foi nomeado pelo juiz de instrução Manfred Seitz. Por exemplo, quando chegou ao local da investigação, Moore teve o acesso ao túnel negado. Quando finalmente entrou, os investigadores do Centro KTZ já haviam levado as evidências. Moore só recebeu o termo ventilador em março de 2001, 4 meses após o acidente. Além de tudo, o Tribunal de Salzburgo negligenciou completamente um relatório de 54 páginas apresentado pelo perito. Em seu relatório, Moore notou vestígios de óleo hidráulico na carcaça do aquecedor. Ele também achou vestígios da lã mineral isolante usada pelos técnicos da Gletscherbahn para preencher as cavidades entre os painéis de madeira. Por fim, Moore foi quem destacou a proximidade das linhas hidráulicas como um fator essencial para o início do incêndio. No julgamento, foi permitido aos advogados de defesa fazer ataques persistentes a Moore, afetando sua saúde mental. O tribunal descobriu que o perito consultou um psiquiatra e ordenou sua avaliação psiquiátrica. Devido ao diagnóstico de síndrome depressiva acentuada, o tribunal dispensou Moore. Segundo fontes jornalísticas, o perito disse: "Há tanta sujeira no tribunal, não aguento mais." Com Moore eliminado, o restante dos peritos ainda envolvidos no processo minimizou as conclusões do relatório dele. Em 19 de fevereiro de 2004, após quase 2 anos, o processo turbulento chegou ao fim. Em contraste, o veredito chocante do juiz Manfred Seitz abriu um novo capítulo dessa história. Constatou-se que o aquecedor em disputa tinha as marcas de segurança exigidas e foi instalado conforme as normas legais da época. Nem Svoboda nem os funcionários que instalaram as linhas hidráulicas sabiam da instalação do aquecedor. A investigação confirmou que não houve vazamento de óleo hidráulico. O trem em si foi inspecionado conforme o cronograma e a porta de emergência do centro alpino funcionou conforme especificado. Assim, não havia qualquer indicação ou preocupação de que os trens funiculares fossem perigosos quanto à proteção contra incêndio. Todos os 16 réus foram absolvidos das acusações. O veredito chocou o promotor, as famílias das vítimas e o público austríaco. 155 pessoas morreram e ninguém foi responsabilizado. Na visão do juiz Seitz, abre aspas, Deus apagou a luz no túnel por alguns minutos. O acidente era imprevisível, pois nada semelhante ocorrera antes. E foi isso. Caso encerrado. Então, os diretores da Gletscherbahn e da Kaprun AG cometeram um erro que lançou dúvidas. O julgamento parecia apenas uma encenação para ocultar a verdade. Ao receberem a absolvição, a diretoria da Gletscherbahn e da Kaprun AG entrou com um processo contra os fabricantes do aquecedor contestado, a empresa alemã Fakir. No entanto, o que eles não esperavam era que o Ministério Público de Salzburg entregaria o caso aos seus colegas na Alemanha. Assim, em novembro de 2005, o Ministério Público de Heilbronn assumiu o caso e solicitou ao Instituto Forense KTI do Departamento Estadual de Investigação Criminal em Stuttgart que retomasse a investigação. Eles queriam fazer um trabalho minucioso. Primeiro solicitaram que entregassem um termo ventilador do trem gêmeo para exame. Ao recebê-lo, notaram a ausência da cúpula de fixação do elemento de aquecimento que estaria solta. Foi só o início de várias descobertas chocantes dos investigadores alemães. Após isso, a verdade veio à tona. Em seguida, eles revelaram que o aquecedor foi desmontado antes da instalação. A frente e a traseira do aquecedor foram desmontadas, montadas em um buraco no painel de controle e fixadas novamente. Isso indicava que o selo de segurança não era mais válido e que a carcaça do aquecedor foi violada, perdendo proteção contra líquidos. Além disso, essa descoberta trouxe nova perspectiva ao desastre de Kaprun. Ao examinar o aquecedor, investigadores alemães acharam resíduos de um líquido vermelho dentro dele. Na decisão do Tribunal de Salzburgo, o juiz presumiu que era só uma condensação avermelhada. No entanto, os investigadores queriam mais do que supor. Eles enviaram uma amostra do líquido ao laboratório. O resultado? O líquido vermelho era óleo hidráulico altamente inflamável
que já foi proibido na construção de aeronaves há anos devido ao risco de incêndio. A pista indicou que as linhas hidráulicas vazavam e óleo inflamável pingava no compartimento do aquecedor. Depois tocou o elemento de aquecimento e causou um incêndio. E sobre o relatório que diz que o elemento de aquecimento se soltou e incendiou a parede plástica traseira do aquecedor? Para apoiar a alegação, investigadores do Centro Forense KTZ da Áustria entregaram um ventilador do trem gêmeo com o elemento de aquecimento dobrado e tocando a parede traseira. Mesmo assim, os investigadores alemães foram rigorosos na pesquisa. Segundo fotos tiradas logo após o acidente por investigadores austríacos, o elemento de aquecimento estava intacto e a uma distância segura da parede plástica preta. Eles concluíram que, durante a inspeção, alguém manipulou o elemento de aquecimento, dobrando-o para a parede traseira da estrutura. Com base em todas as evidências, os investigadores alemães encerraram o caso contra Fakir. Eles destacaram que, segundo a sentença do tribunal austríaco, o incêndio dificilmente poderia ter ocorrido. Por outro lado, poderia ocorrer um incêndio se houvesse óleo hidráulico no termoventilador. Eles também acusaram seus colegas austríacos do centro KTZ de serem descuidados na investigação e, ainda pior, de manipularem as evidências. Os inspetores alemães estavam decididos a não permitir que isso passasse facilmente. Em 2008, eles apresentaram denúncia contra 4 especialistas austríacos de manipular evidências. Ava Denninger Soria, a promotora que apresentou as acusações iniciais em 2001, queria assumir o caso, mas o Ministério da Justiça a declarou parcial. Finalmente, na primavera de 2009, o caso foi assumido pela promotoria de Linz, cujo promotor realizou um interrogatório pouco rigoroso dos especialistas acusados. Após 4 meses de coordenação da decisão com o ministério responsável, o promotor de Linz arquivou todos os 4 processos. O Estado da Áustria, a Glatschulbahn e a Kaprum AG pareciam ter saído ilesos. Eles jamais admitiram culpa pelo desastre de Kaprum. Em vez disso, tentaram aliviar a raiva das famílias enlutadas com uma indenização do seguro totalizando 13,9 milhões de euros. 80 delas ainda estão decididas a ir longe para encontrar o responsável pelas mortes de seus parentes. Após o acidente, o governo aprovou novas regulamentações para aumentar a segurança dos passageiros em ferrovias por cabo. A Áustria estava prestes a cumprir os padrões que França e Suíça já tinham estabelecido 12 anos antes do incidente de Kaprum. O túnel de Kaprum foi selado após a tragédia. Os trilhos e as 2 estações foram retirados. Hoje, um memorial no local serve como lembrança de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Assista ao próximo episódio se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal